Eu sou Caroline Amaral e hoje nós vamos estudar o poder do anjo 21, Neuchael, desejo veemente de aprender. O resumo dos poderes do Neuchael são o desejo de aprender e a projeção da inteligência em todas as direções, a compreensão da organização do universo, o conhecimento por meio de analogias, desvencilhar-se das situações de opressão, proteção contra os caluniadores, os sortilégios, os feitiços e mal-olhados. O que se pode obter de Neuchael? O desejo veemente de aprender. Então, o desejo veemente ele está diretamente ligado ao signo de Câncer, com todos esses atributos de sentimento, emoção, regido aqui pelo elemento água. Ele, na verdade, é a projeção da nossa inteligência em todas as direções, para que a gente consiga compreender todas as coisas, a totalidade. Então, no programa fala que é a projeção da inteligência nos 360 graus do zodíaco interior e exterior, que é a inteligência que é lançada no sentido de compreender todas as faces, todos os aspectos de uma coisa e manifestar isso, concretizar isso em forma de consciência. Então, por isso, no programa diz que esse anjo está diretamente ligado ao anjo 6, que é o Lelahel, a luz e a compreensão de tudo. Então, a inteligência ela vai ser movida em todas as direções no intuito de perceber, de compreender, de adquirir todo um aprendizado e um conhecimento. E esse aprendizado vai ampliar todos os horizontes físicos e espirituais em todos os sentidos. E que, por fim, tudo isso vai se agregar à nossa consciência. Então, o Neuchael vai inspirar a nossa inteligência a se lançar em todas as direções em busca da compreensão, consciência da organização cósmica e da compreensão de todo o universo e suas leis. Então, no que se pode obter, continua dizendo, analogias, geometrias sagradas que formam a constelação do saber, interligando pontos de entendimento essenciais, formando a estrela de Davi. Então, ele inspira o aprendizado por meio da analogia, que no caso traz toda a relação de semelhança estabelecida entre duas ou mais situações distintas e traz toda essa questão da proporção, da transferência de uma informação e seus significados de uma coisa para outra. O aprendizado por analogia é todo esse conjunto de princípios que nos faz perceber a ligação de semelhança entre os fenômenos e a correspondência entre eles. A analogia ela possibilita a comparação entre dois conceitos, um já conhecido, que serve de referência. A nossa estrutura cerebral ela já é predisposta a pensar analogicamente, buscando semelhanças. Então, por isso, consciente ou inconscientemente, nós utilizamos a analogia mesmo para assimilar as ideias. O princípio da correspondência é uma das 7 leis herméticas universais, extraída dos inscritos do grande sábio egípcio, cabalista Hermes Trismegisto, os 7 princípios que ele deixou, que são até hoje os pilares do saber da humanidade. Então, dentro dos princípios herméticos está o princípio da correspondência, que é esse que diz, o que está acima é como o que está abaixo, o que está dentro é como o que está fora. Então, essa relação entre o macro e o microcosmos, nós somos uma miniatura de todo o universo. Então, quando conhecemos a nós mesmos, também conheceremos, por analogia, todo o universo. Então, de acordo com essa lei, o estudo do microcosmos pode nos ajudar a compreender o macrocosmos, pois sempre haverá uma correspondência de um em relação ao outro, existente entre os planos superiores e inferiores. Então, o princípio da correspondência ele é aplicado também por meio de metáforas e analogias presentes nos mais diversos textos de história da humanidade em diversas religiões. O ser humano também cria o seu próprio universo, que é mental. O próprio conceito de karma nos diz sobre algo que corresponde a vidas passadas. Aquilo que encontramos nos planos celestiais corresponde ao que vivemos e fizemos no plano terrestre. Então, a compreensão desse princípio nos permite explicar muitos segredos da natureza, porque existem muitos planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que seria impossível,
porque essa lei, né, permite ver além dos obstáculos que encobrem a vista, né, permite ver o desconhecido pelo conhecido. Então, a analogia como um instrumento de ensino-aprendizagem, ela permite justamente isso, alcançar o desconhecido por meio do conhecido e conduz à assimilação, né, de novas ideias, partindo de algo vivenciado pelo aprendiz, né, como no caso o uso das metáforas. Então, essas irradiações do Neuschael irão, né, nos impulsionar em todas as direções para que possamos conhecer a nossa constelação do saber interna e por meio dela também conheceremos todo o universo e suas leis. Então, na verdade, construir a constelação do saber interna é conhecer como ocorrem as etapas de aprendizagem também dentro de nós. Quando estamos tratando de energias, né, que são coisas abstratas, nós também podemos fazer o uso das analogias, porque as redes neurais elas vão estabelecendo semelhanças, trazendo todo um entendimento. Então, nesse sentido, na medida em que compreendemos uma situação em determinado plano, podemos estabelecer semelhanças, né, trazendo todo um entendimento. A estrela de Davi, né, essa estrela de 6 pontas, ela é formada por 2 triângulos, né, um sobreposto ao outro. É um símbolo muito difundido, usado, né, com vários significados, muito utilizado no judaísmo. É também chamado de o escudo de Davi, é um hexagrama, mas assim, ela não é exclusiva de nenhuma religião. É um símbolo, né, assim, representado entre vários povos, símbolos de proteção, união entre o céu e a terra, serve para atrair proteção divina, entre várias outras simbologias. E, na verdade, né, é a união de 2 triângulos, né? O Neuschael é um anjo que irradia a geometria sagrada. A geometria sagrada vai partir de todos esses desenhos e sequências geométricas perfeitas. Pelo programa, começa explicando aqui nesse poder que, né, se marcarmos um ponto no espaço referente a um conhecimento qualquer coisa que desejamos aprender, então avançamos 120 graus em um dos lados, encontraremos uma afinidade harmoniosa, né, que na verdade são os trígonos. E se lançarmos outra reta, faremos um outro ponto também por afinidade e semelhança, formando assim um triângulo, que são os trígonos, né? Com 3 pontos essenciais. Então, na verdade, toda a criação ela é regida pela lei do 3. Então, forma-se um tripé de suporte, né, da questão colocada, da situação colocada. São os 3 aspectos de todas as coisas, as 3 verdades essenciais. Então, o triângulo do fogo sobreposto ao triângulo da água, eles se integram. Acontece a união, a integração do fogo e da água. Vai se formando também a estrela secundária, que é a contraparte dessa, formada pelos trígonos dos signos de ar e também do signo de terra. E se integra nessa estrela, formando uma estrela de 12 pontas, que traz os princípios da sabedoria absoluta. E aí vai de forma assim que abarque todos os pontos da criação, até chegarmos à onisciência. A onisciência é um atributo da consciência, né? Essa palavra, né? Do latim a gente tem oni, que é o todo, e ciência, né? Que é o todo saber, a ciência. Então é a ciência de todas as coisas que existem no universo. Então, por isso que no que se pode obter fala, né, a compreensão do contraditório e a integração harmoniosa dos elementos, a assimilação dos conteúdos de todos os graus do zodíaco. Então tem um trecho do programa que ele fala que, né, em uma vida não podemos abarcar tudo de uma vez e que cada indivíduo aprenderá com maior facilidade os ensinamentos correspondentes ao próprio ponto de luz, ou seja, o ponto, né, que emanou no ponto zodiacal em que se encontra situado o seu sol natal. Ou seja, ele indica que o mapa astrológico natal, né, do dia do nascimento, é um programa inicial pelo qual a pessoa pode começar a compreender a sua vida. E fala, né, para todos nós começarmos a estudar, né, todas as relações apresentadas no nosso mapa astral e assim começarmos a construir essa estrela de assimilação de todos os conteúdos de todos os graus do zodíaco.
Então, assim, esse exemplo todo aqui descrito nesse trecho, né, do programa do Neoshael, nos faz refletir, né, sobre como que seria isso, então, né, de aprender da união dos elementos, depois sobrepor os elementos até formar 12 aspectos. Então, nos dá uma ideia mesmo de que um saber, né, é uma coisa muito ampla e limitada e que todo esse conhecimento está dentro de nós. Por isso que todos os grandes mestres que passaram pela humanidade deixaram esse ensino, né, de que por meio do autoconhecimento podemos compreender, né, todo o conhecimento de todas as leis do universo. Nós temos, né, as 12 moradas zodiacais dentro de nós, os 12 aspectos e todos os elementos entrelaçados. Então, todos esses aspectos, né, essa constelação interna, ela se reflete no exterior. Então, uma outra relação dessa questão toda dos signos e dos elementos, dos 12 elementos, né, da construção do mundo material, a gente pode associar também ao nome divino, né, as 4 letras Yod, Re, Vav, Re, que também representam os 4 elementos. Então, Iode seria a emanação, representa o fogo, depois Re, a interiorização, representando a água, Vav, exteriorização, representando o ar, e o segundo Re, que são as consequências, representando a terra. São as etapas da criação. Então tem um parágrafo aqui que fala, né, não há ciência que esteja fora do domínio de Neoshael, uma vez que todas elas se encontram integradas, né, na esfera zodiacal. E ele rege, então, né, a astronomia, a matemática, a geografia e todas as ciências abstratas. Exerce a influência sobre os sábios, filósofos, né, e todo o conhecimento, o saber e a sabedoria. Então, ele rege, né, todo o processo de ensino e de aprendizagem, né, os mestres e também os aprendizes. Então, tudo ligado à aprendizagem está sob a radiação desse anjo. Ao estudo, né, à educação e ao processo de aquisição de conhecimentos, todos os aspectos possíveis, né, assim que se puder imaginar. Então, na verdade, partindo assim de algo muito maior, né, grandioso processo de desejo veemente de aprender, foi por esse desejo veemente de aprender que as almas foram impulsionadas ao processo evolutivo de existir. Foram lançadas, né, ao universo criado, partes de Deus lançadas ao universo criado, é, em múltiplas dimensões, tempos e espaços, no intuito de adquirir, né, de aprender, movidas pelo desejo veemente de aprender. O próprio processo evolutivo, né, que move toda a existência é um processo baseado no desejo veemente de aprender. Então, a roda do Sansara, que movimenta as encarnações, que movimenta a dualidade material, ela é movida, ela gira em torno do desejo de aprender. Ao longo do ano angélico, os anjos realizam 5 passagens e em cada uma dessas passagens eles irradiam a energia em um determinado nível, uma qualidade dessa energia, nessa sequência Yod, Re, Vav, Re, completando ciclos de aprendizado dentro daquela energia, daquele assunto que o poder estiver sendo derramado. Então, há um parágrafo no programa que explica os níveis de energia do poder do anjo Neoshael derramado em suas 5 passagens durante o ano angélico de 365 dias. O primeiro, né, ele vai implantar no indivíduo o desejo de aprender, que seria o nível Yod, né? Ou seja, vai plantar sementes do desejo de aprender e a pessoa vai se interessar por tudo, mas muitas vezes não vai conseguir se aprofundar em nada. Então, depois, na etapa Re, ele vai enraizar o desejo de aprender, né, na natureza do indivíduo. Então, a pessoa vai ser como uma esponja que absorve todo o conhecimento. Né? Vai ter aquela sede de conhecer tudo, mas ainda não vai ser capaz de aplicar esses conhecimentos. O terceira rodada, a pessoa já, né, vai ser o 14 a 15 graus de virgem,
a pessoa já vai conseguir exteriorizar esse saber acumulado e vai ser um grande difusor dos mais variados conhecimentos da humanidade. Então é um grau que rege os grandes sábios. O quarto grau de Neuchael, que é 26 a 27 de Escorpião, já vai frutificar. A essência do Neuchael já vai frutificar e a pessoa vai possuir o fruto do conhecimento. E no quinto grau, que é a quinta essência, 8 a 9 graus de Aquário, no caso ali a pessoa já vai conseguir, né, todas as etapas anteriores, a pessoa já vai poder atuar como se fosse um anjo. Então, as pessoas, né, sobre a radiação do Neuchael e em seus dias de radiação, terão facilidade na aprendizagem, na expressão oral, escrita e o gosto pelo estudo. Serão aquelas pessoas apaixonadas por estudar, né? A influência do Neuchael vai fazer com que as pessoas amem a poesia e se distingam na matemática e na geometria. Então ele explica também, né, que quando a pessoa sobre as irradiações do Neuchael, ela ama a poesia e a literatura, que são subprodutos do conhecimento. Né? Porque quando a pessoa tiver percebido as harmonias cósmicas e a coerência da criação, a perfeição divina, né, ela experimenta esse desejo de expressar o pensamento de maneira harmoniosa, né, e de transmitir tudo aquilo que ela aprendeu, bem como todas as situações que promovem a aprendizagem e a tomada de ciência de algo. Então vale a pena também citar sobre o conhecimento que é externo e o conhecimento que é interno. Né? O conhecimento externo é o conhecimento exotérico e o conhecimento interno é aquele conhecimento verdadeiramente esotérico. Então vale a pena dizer, né, dessa busca pelas ciências e pela sabedoria externa, né, quando o indivíduo ele deixa de buscar o conhecimento em seu interior, né, e se dedica exclusivamente e de forma desproporcional ao acúmulo de conhecimentos externos, buscando assim esse entendimento baseado, né, na comprovação das coisas materiais. Então surgem os céticos materialistas. Então muitos cientistas, muitos pesquisadores, estudiosos podem ser, né, se não tiverem a busca interior praticada também em conjunto com a aquisição desses conhecimentos externos, então acontece um desequilíbrio, né? Porque todo conhecimento verdadeiro ele brota de dentro para fora, né? Não tem como se exteriorizar algo que não se tenha sido construído internamente. Todo conhecimento externo ele nos direciona, né? Nos dá as pistas para que possamos construir um caminho que nos direcione para a busca realmente, para o acesso real e verdadeiro do autoconhecimento, tudo dentro de nós. O conhecimento de si mesmo, né? E a relação e a conexão interna que cada um deve estabelecer. E que ele trabalha, né, junto com o anjo 6, que é o anjo que cuida da formação da consciência nessa sexta séfira, depositário, né, de tudo que é aprendido, e com o anjo 13, Exalel, que faz com que o conhecimento intuitivo, né, que venha de cima, infunda na consciência essa visão que vem do alto. Então, como está escrito aqui no texto, um ponto acima da lei que, embora não manifesto, é energia e, portanto, também é causa, embora sem forma. Então, isso é no intuito de que a pessoa não venha defender princípios relativos, né, com uma visão parcial das coisas, equivocadamente, né, que são os dogmas, e eles acabam se tornando obstáculos ao invés de permitir o fluir. Então é aquela velha história, né, de manter sempre os espaços internos vazios, para que os anjos possam derramar suas essências, né, para que o verdadeiro conhecimento possa ter espaço para ser construído dentro de nós. Quanto mais excesso de dogmas, de crenças, de saberes acumulamos em nós, mais difícil fica esse processo do aprender. Então é preciso esse esvaziamento e essa flexibilidade, né, dos princípios, das crenças tomadas como verdadeiras para aquele momento. É preciso essa flexibilidade o tempo todo, instantânea, né? Para que novos conhecimentos possam estar
sendo agregados sem serem contestados por essas crenças já dominantes. Então, o Neusha é um anjo que promove, né, a consciência, né, no sentido mesmo estrito da palavra, consciência, trazendo a ciência de todos os processos naturais que envolvem todas as leis do universo, interligada, né, de forma analógica a todas as ciências, na construção de um conhecimento universal. Conhecimento, né, a ciência de toda a criação, suas leis e a interrelação com tudo que existe. Então aqui, né, podemos observar que, na verdade, a submissão às leis, ela é natural, uma vez, né, que se compreende essas leis, que se tem esse conhecimento, que se tem essa consciência dessas leis, e claro, né, no sentido de a submissão vai atuar no sentido de que se tem consciência dos efeitos danosos, né, da não observação dos preceitos naturais. Então, é um anjo que combate diretamente a ignorância, e a ignorância está diretamente ligada à sombra. Então, por isso, o Neushael é um anjo exorcista. E ele promove o exorcismo através do conhecimento e da descoberta da verdade. Então, é o levar a luz onde há sombra. O anjo Neushael protege contra os caluniadores, os sortilégios, os feitiços e mal-olhados e promove a destruição do poder dos maus espíritos, diz o programa. Então é um poder de exorcizar o mal, e a arma que o Neushael utiliza é o conhecimento, que vai trazer a descoberta da verdade. Então no programa ele compara a calúnia com os sortilégios, dizendo que eles têm o mesmo princípio, funcionam somente diante da ignorância por parte dos envolvidos. Então, a partir do instante que se conhece, que se sabe, a calúnia desaparece, porque ela está baseada no desconhecimento por parte de todos daquilo que o caluniador ataca. Ela pode ser intencional ou não. Então, uma forma de nos proteger dos caluniadores é não sermos um deles. Quando somos caluniados, é sinal de que temos que trabalhar a nossa forma de julgar. Uma calúnia feita contra nós é sinal de karma rigoroso, que gera adversidades entre todos os envolvidos. O sortilégio já é um ato de magia, né, praticado por feiticeiro, bruxa, médium, para se obter algo, para tirar algo de alguém. São os trabalhos feitos, né, a manipulação da vontade e das realidades. E por incrível que pareça, né, isso ainda acontece, é uma coisa ainda muito praticada na humanidade. E está relacionado com o poder do Neushael porque são baseados na ignorância e na mentira, na manipulação da verdade das coisas. Então, tudo isso só pode ter efeito enquanto os envolvidos também estiverem na ignorância sobre quem são, né, e o que devem fazer de suas vidas. Então, em todos esses casos, nós devemos buscar o auxílio do anjo Neushael para que ele nos ajude a sair da situação de opressão e de injustiça gerada pela calúnia, sortilégios, feitiços, magia negra, assim, de forma que a gente possa sempre evitar fazer a justiça com as próprias mãos, que esse anjo possa nos revelar a verdade, capaz de nos fazer entender, né, compreender a razão de estarmos envolvidos em situações de mentira e ataques a outras pessoas. A pessoa envolvida ela deve buscar elevar o padrão vibratório, tirar o foco do conflito, buscar não se identificar com as negatividades e entregar a atuação da justiça nas mãos de Deus. Os mal-olhados são as energias ligadas à inveja, que também podem ser, né, conscientes ou inconscientes, dependendo do poder mental de quem as emite. Então temos que ter bastante cuidado para não estarmos vulneráveis a esse tipo de energia, de forma que elas não possam nos afetar, né? Uma das formas é mantermos elevados pensamentos sobre as pessoas. E assim, né, nós definimos o tipo de energia que vai transitar pelos canais de comunicação energética, pois as coisas só nos atingem por ressonância. Então, o Neushael ele vai irradiar a destruição do poder dos maus espíritos. No programa, ele fala que os maus espíritos somente aparecem quando os bons se retiram, após negarmos sua ajuda. Então, o programa explica que no nosso universo físico existem 4 ondas de vida que coexistem juntas: a mineral, vegetal, animal e humana. E nos mundos superiores, né, acima da onda humana,
temos, entre outras, a angélica, organizada em diversos coros de anjos, para que utilizemos o seu potencial. A humanidade caminha para o reino angélico. É a próxima escala evolutiva. E os anjos nos oferecem suas essências para que possamos adquirir a ciência do universo, assim como eles. Só que, no lugar de aproveitarmos essa oferta de energia luminosa, para que possamos nos encher de sabedoria, nós rejeitamos tudo isso. Preferimos viver na ignorância, ter que sacrificar prazeres. Então, esse rejeitar, né, do poder luminoso produz a aparição dos maus espíritos, aqueles que trabalham no abismo e administram as forças negativas que os humanos desejam fazer uso, então, em sua forma de viver. Então, o mau uso dos recursos energéticos enviados pela luz, que é quando agimos comandados pelo nosso ego, para a realização de coisas egoístas e atitudes ignorantes. Isso vai produzir as distorções no poder, né, que são utilizadas, a energia é utilizada de forma ignorante e desequilibrada. Nós, na verdade, não podemos funcionar sem a energia, né? Se não utilizamos a energia da luz, teremos que utilizar a energia fornecida pela sombra. Então, toda vez que praticamos negatividade em algum nível, estaremos fazendo uso dessas energias, né? De forma que estaremos também vinculados a esses fornecedores. Então, como, né, aos demais seres que vibram na mesma sintonia. Tudo acontece por ressonância. A pessoa vai sendo vinculada a um coletivo de seres de mesma vibração e vai recebendo toda essa interferência negativa e vai se somando ao coletivo a ponto da pessoa conter em si legiões de seres nefastos e não conseguir mais agir por si mesma, ser comandada por esses seres. Então, diante de todas essas situações de presença de maus espíritos, o Neuchael é o anjo que deve ser invocado, ele irá irradiar luz, trazendo conhecimento e a verdade, né? Pois são nesses estados de ignorância que esses seres se alojam. Tem uma frase do Dalai Lama que diz: com conhecimento podemos nos proteger de cometer ações não virtuosas. Então, o Neuchael, ele nos auxilia a nos desvencilhar das situações de opressão. As situações de opressão, elas têm ligação com o cumprimento dos karmas rigorosos que acontece na sexta séfira, Tiferet. Essa séfira é tida como a séfira do sacrifício, séfira dos mistérios da crucificação, da renúncia, em que o Redentor, né, representado pela nossa consciência, se coloca numa atitude de remir seus pecados. Então, acontece fortemente a execução da lei do retorno, de acordo com os merecimentos, né, claro, em função das vidas passadas e da presente vida. Então, isso tudo vai oferecer à pessoa a oportunidade de reintegração e do reequilíbrio das forças, cumprimento kármico, né? Então, quando estamos diante das situações de opressão, é importante, né, sempre nos darmos conta da via de mão dupla, né? Não somos vítimas de um destino, nós colhemos aquilo que plantamos. Então, o anjo irá nos auxiliar a tomar ciência de tudo isso, de forma que possamos corrigir em nós o padrão interno que nos coloca no ciclo opressor e oprimido. A razão de estarmos permitindo isso em nossa vida, né? Se estivermos sendo permissivos, né? Uma vez que nós também criamos o nosso destino e somos responsáveis pela qualidade, né? Manter ou não boas relações em torno de nós. Então, esse anjo ele vai nos ajudar a revelar a verdade sobre nós, né? Nosso passado, para que possamos retificar as condutas, quitar as dívidas kármicas, alcançar o perdão, perdoar e nos libertar de forma definitiva. O importante é sermos capazes de aprender com as situações difíceis, com as adversidades, porque o aprendizado pela dor é sublime e ele é a última instância do aprendizado. Quando a pessoa se recusa a aprender com a experiência dolorosa, a situação tende a ir se agravando. Isso é um mecanismo da justiça divina, em prol da evolução. Vai mudando os personagens, mas enquanto os padrões internos permanecem os mesmos, a situação de opressão permanece, né? Pois faz parte do ser, né? Até que esse ser alcance a redenção. Então, o Neuchael ele vai nos ajudar na aprendizagem dos nossos processos internos, kármicos, nos ajuda no autoconhecimento. Então, o Neuchael, ele irradia, né, a facilidade na aprendizagem, na expressão oral, escrita e o gosto pelo estudo. Favorece a aprovação em exames. Então, no programa diz que quando se tiver percebido as harmonias cósmicas, a perfeita coerência da criação,
Se experimenta o desejo de expressar o pensamento de maneira harmoniosa, de transmitir o que se aprendeu. Então, é o ciclo energético, né, de transmitir o que aprende. Aquele que preserva o conhecimento dentro de si, o conhecimento ele se petrifica e assim entra em processo de estagnação e de dogmas. Então, o conhecimento ele tem que ser fluídico, né? Ele tem que pertencer e se esvaziar para sempre estar aberto e flexível para novos aprendizados. Então também diz, né, reatar relações com pessoas desaparecidas, compreensão da matemática, geometria, astronomia, astrologia e de todas as ciências e tecnologias. Então, na verdade, todo o conhecimento do universo e a aprendizagem do mesmo é regido pelo anjo Neuchael. Então, ele inspira a arte, a poesia, rege os cientistas, filósofos, sábios, professores, mestres e aprendizes. Para compreendermos melhor o poder do anjo, é importante visualizar seu posicionamento na árvore da vida. A árvore da vida é esse diagrama que mostra a estrutura do universo, desde o macrocosmos e também o microcosmos, todo o processo evolutivo do universo e também do ser humano. A árvore mostra como são criadas todas as coisas dentro da realidade material, todas as etapas de densificação da energia até se concretizar na realidade material. Então tudo se inicia no desígnio divino, que é a vontade divina, o fogo divino da vontade, que vai galgando todas as etapas, que são as séfiras, e vai percorrendo esse caminho desde a primeira séfira e vai se densificando até se materializar na 10ª séfira, que é a realidade material, a Terra. Então, são vários símbolos, vários arquétipos, vários significados, é um estudo complexo. E os anjos da Cabala, eles estão posicionados dentro da árvore da vida. Nós podemos visualizar os anjos distribuídos em coros, de 8 em 8, da primeira séfira à 9ª. Então, nós temos o coro dos serafins, dos querubins, dos tronos, das dominações, das potestades, das virtudes, dos principados, dos arcanjos e dos anjos. Cada coro angélico é regido por um príncipe regente. E essa visão da árvore da vida nos permite trabalhar com o conceito de moradas filosofais, né? Numa perspectiva do ser humano, da psique humana, da realidade humana, do microcosmos. São esses compartimentos da nossa estrutura anímica onde nós armazenamos as essências de cada anjo. Então, por isso é importante estudar a posição sefirótica do anjo, que nos permite compreender mais profundamente a natureza do poder emanado. Cada um de nós possui essas 72 moradas, que são os pontos de armazenamento das essências dos 72 anjos dentro de cada um de nós. Trabalhar construindo o equilíbrio de todas essas 72 essências emanadas vai fazer com que possamos regenerar a nossa natureza humana. Esse é o trabalho proposto pelos anjos. Neuchael é o 5º anjo do coro dos tronos. Os tronos são o coro angélico que se localizam na 3ª séfira, Binah, a séfira da inteligência, presidida pelo arcanjo Tzafkiel. A 3ª séfira fica no topo da coluna da esquerda da árvore da vida, que é o pilar da severidade. E é a séfira construtora do universo, centro instituidor de todas as coisas e de onde emana a lei e a ordem. É também o aspecto supremo da energia feminina e pela Cabala é o centro da vida, representa a Mãe Suprema, a Senhora da Lei e dos registros acásticos. A ordem angélica dos tronos se encarrega de inscrever as leis do universo. Tronos significa anciãos, são símbolos de autoridade divina, de humildade, de pureza. Eles inspiram a arte, a beleza e a música. Então, os tronos são 8 anjos, do anjo 17 até a 24. Então, a 17 Lauviá, 18 Caliel, 19 Leuviá, 20 Parraliá, 21 Neuchael, 22 Yeiael, 23 Melahel e 24 Raheuiá. Todos esses são 8 anjos regidos pelo arcanjo Tzafkiel, que também é conhecido como Binael. Seu nome significa anjo da noite.
Ele representa as forças criativas em ação, responsável pelos inícios, pelos finais. Ele pode ser invocado para trazer o final de situações dolorosas. E ele é o arcanjo da luta espiritual contra o mal, guardião dos registros acásticos e da verdadeira sabedoria. Ele ensina os mistérios do nascimento e da morte e também sobre a imortalidade da alma. Ajuda os seres a descobrir o propósito de seu próprio ser. Então ele é o anjo protetor das 12 tribos de Israel e foi em agradecimento pela sua proteção que o rei Davi criou os salmos que originalmente eram cantados. O arcanjo inspira harmonia e reconciliação. Dentro da terceira séfira, o Neushael ocupa a sexta posição, referente a Tiferet, que é o centro transmissor da luz, responsável pela consciência. É o centro harmonizador, né? O centro mesmo da árvore da vida, centro da vontade executora a nível prático. Então, pela combinação sefirótica, são as forças de Binah Saturno se expressando por meio de Tiferet, o Sol, que vai trazer todo o aspecto de justiça se expressando na forma de amor. E também em Tiferet, fogo e água se harmonizam. E quando isso acontece, os inimigos trabalham conjuntamente. Então, a exteriorização disso, né, a representação dessa combinação sefirótica, vai fazer com que surja a projeção de um mundo em que todas as tendências, mesmo as contrárias, possam se expressar. E também vai favorecer as forças de concretização e de sintetização. Esse anjo 21 rege o caminho 17 da árvore da vida e une Binah a Tiferet em sua trajetória de ida ou descenso. E no aspecto astrológico, o Neushael rege a morada de 10 a 15 graus do signo de Câncer, elemento água. Câncer é o primeiro signo do elemento água. O elemento água diz respeito aos nossos sentimentos e emoções. Os signos do elemento água são Câncer, Escorpião e Peixes. O Neushael rege o segundo decanato do signo de Câncer. Então, os anjos do signo de Câncer são 19 e 20 do primeiro decanato, 21 e 22 do segundo decanato e 23 e 24 do terceiro decanato. Então, no segundo decanato do signo de Câncer, né, esses nativos estarão vivenciando as experiências do signo de Câncer e antecipando as experiências do signo de Escorpião. Então, o signo de Câncer, na verdade, é a porta de entrada dos sentimentos, pelo fato dele ser o primeiro signo do elemento água. Então, ele vai trazer a semente do sentimento. E os indivíduos nascidos no segundo decanato, né, resumidamente falando, eles trazem inquietações internas intensas na tentativa de compreender suas emoções. E essa influência toda de antecipação dos trabalhos do signo de Escorpião vai produzir nesses nativos uma espécie de sonho que eles vão contemplar como uma imagem de algo que não existe em sua realidade. Então vai trazer um indivíduo idealista que se identifica com esse sonho e que se julga também alguém que ele ainda não é, porque ele se identifica com o aspecto ideal de sua personalidade. Então é alguém que terá a tendência a escapar da sua realidade para se refugiar nesse sonho. Isso vai trazer os grandes artistas, romancistas, aqueles capazes de criar ficção, cinema e teatro. Então o Neushael vai ser o anjo regente direto desses nativos, dos nascidos, né, com toda essa problemática. Agora vamos ver os 3 ciclos principais de radiação dos anjos, começando pelo estudo da morada. A morada é uma radiação muito intensa, que afeta principalmente o nosso aspecto físico e material. A morada corresponde ao anjo referente ao signo, e essa irradiação dura em média 5 dias, correspondente aos 5 graus. Cada um dos 12 signos possui, então, 6 anjos de morada, totalizando os 30 graus que cada signo tem. Pela tabela vocês podem ver uma data aproximada. As datas elas podem variar ao longo dos anos, porque tem anos que são bissextos, e depende do método angélico que a pessoa esteja seguindo. Em seguida, podemos ver as 5 passagens que correspondem aos 360 graus que os anjos percorrem ao longo do calendário angélico dos 12 signos. Essa irradiação afeta principalmente o nosso aspecto emocional e ela é dividida em 5 voltas. Então, os 72 anjos se repetem
5 vezes para totalizar 360 graus, que é o período do ano angélico. E em cada uma dessas irradiações, dessas passagens ao longo do calendário, os anjos irradiam o poder de acordo com uma qualidade específica. Então, a primeira irradiação, correspondente a Iode, é a emanação do poder, como se fosse um lançar de sementes. Aí, de 1 ao anjo 72, eles irradiam por volta de um anjo por dia, conforme a duração do grau. O grau ele pode variar, não é 24 horas exatamente, ele varia de acordo com a estação do ano. Na segunda passagem, acontece a interiorização no Rê. Na terceira passagem, exteriorização, Vav. Na quarta passagem, é o segundo Rê, são as consequências do poder emanado nesse ciclo. E a última passagem, a quinta essência, é a síntese de todas as etapas anteriores. Podemos acompanhar o movimento diário dos anjos e também, portando o nosso mapa astral, podemos localizar pela indicação do grau do nosso Sol, do mapa astral, qual é o anjo guardião do nosso aspecto emocional. E um outro ciclo, que é o ciclo diário, que é pelo horário do anjo. Esse ciclo diário afeta principalmente o nosso aspecto mental. Os anjos irradiam das 0 horas até as 24 horas de um dia, de 20 em 20 minutos. Podemos também utilizar os horários dos anjos para obter mais eficácia nos nossos pedidos, nas nossas orações. Em seguida, temos a referência à tabela do octo dos anjos, que é a distribuição dos anjos do 1º ao 72, de 8 em 8. São 9 octos. Para sabermos a qual octo um anjo pertence, basta somarmos os algarismos do número. E pela tabela podemos ver que os 4 primeiros anjos são os anjos da manhã e os 4 últimos anjos são os anjos do período da tarde. Anjo 21, Neuchael. Desejo veemente de aprender. Seu nome significa Deus único. É o 5º anjo do coro dos tronos. Salmo de conexão. Mas eu, Senhor, em vós confio. Sois vós o meu Deus. Meu destino está em vossas mãos. O que se pode obter de Neuchael? O desejo veemente de aprender. A projeção da inteligência em todas as direções. A consciência da organização cósmica e a compreensão do universo. Analogias, geometrias sagradas que formam a constelação do saber, interligando pontos de entendimento essenciais, formando a estrela de Davi. A compreensão do contraditório e a integração harmoniosa dos elementos. A assimilação dos conteúdos de todos os graus do zodíaco, submissão às regras e às leis, o exorcismo através do conhecimento e da descoberta da verdade. Proteção contra os caluniadores e destruição do poder dos maus espíritos. Permite desvencilhar-se das situações de opressão, libertar-se dos sortilégios, feitiços e do mal olhado. Facilidade na aprendizagem, na expressão oral, escrita e o gosto pelo estudo. Reatar relações com pessoas desaparecidas. Compreensão da matemática, geometria, astronomia, astrologia e de todas as ciências e tecnologias. Arte e poesia. Rege os cientistas, filósofos, sábios, professores, mestres e aprendizes. Invocação. Neuchael, Neuchael, Neuchael. Faz com que minha projeção para o futuro não seja um puro jogo, um sonho vão. Permite que ao lançar as redes da minha fantasia no teu mundo constelado, eu possa retornar aos meus irmãos com uma pesca abundante de verdades transcendentes. Faz com que, por minhas veias, transcorra o sopro da eternidade, que minha mente conceba o palácio do Espírito, e que com as pedras do passado minhas mãos possam construir novos universos.
Livra-me, Senhor Neuschael, dos caluniadores e dos espíritos que travam eterno combate contra a tua obra. Exortação. Neuschael exorta. Eu situei-te, peregrino, em um confortável bem-estar interior. A tua alma se encontra nesse exuberante Éden, banhado por 4 rios de água pura e cristalina, onde os teus antigos antepassados viveram dias felizes. Mas, como neles, pus em ti a sede do conhecimento, a fome da verdade, da beleza, do saber e da sabedoria, para que saias do teu paradisíaco mundo interior e busques a maneira de comunicar aos teus irmãos esse fruto proibido que tu arrancas da árvore da vida. Grandes são os teus méritos, peregrino, por tua coragem de sair do Éden reencontrado, e como justo prêmio eu te darei a chave, que abre as portas de todos os tesouros do universo. Conhecerás o que se oculta atrás da luz do sol. Eu te revelarei a lei secreta dos números, e a tua mente captará a poesia das esferas. Pelo teu amor, das pessoas receberás o amor de Deus, e pela tua arte, tua ciência e tua fé, serás como uma coluna do Eterno. Invocação e exortação adaptadas da obra de Kabaleb.